TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa noite a todos, que Jesus esteja connosco. Vamos lá ver se roubaram aqui uns 10 minutos, mas não há problema. Conseguimos acompanhá-los. O tema de hoje é superando as dificuldades. E nós aqui ao longo da palestra, nós vamos perceber como fazer isto. Muitas vezes todos nós as temos. Muitas vezes chegamos pela primeira vez a esta casa ou outras casas porque as temos e por causa delas. Mas se nós pararmos para pensar um bocadinho, as grandes oportunidades que nós temos, aquelas que nos fazem crescer, provêm exatamente dessas mesmas dificuldades que nós temos. Vamos ver um bocadinho sobre isso. Mamãe traz-nos, através de Chico Xavier, esta pequena mensagem que diz: hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Não há dúvida que a nossa vida é um roteiro repleto de dificuldades, de desafios, de obstáculos. Mas, se nós formos a ver, como foi dito há bocado, é isso que nos impulsiona a crescer. Porque é com essas dificuldades, muitas vezes, que nós aprendemos. Que nós retiramos alguma coisa de bom, para que numa próxima dificuldade a coisa já não seja tão difícil. Mas vamos voltar um bocadinho atrás e vamos pensar, afinal de contas, o que é a vida? Qual é o nosso propósito aqui? É uma oportunidade concedida pela Divina Sabedoria? Estamos aqui para realizar alguma coisa em específico? Ou simplesmente o nosso objetivo é passar pelas coisas com a apatia e a inércia que devemos passar, que podemos passar? E nós vamos ver. No capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a encarnação dos Espíritos, ele vai-nos falar que todos os dias, e há uma pergunta que ele faz, porque todos os dias nós somos confrontados com milhares de entraves e contrariedades. E por mais que nós planeemos as nossas atividades ao longo do dia, há sempre alguma coisa que não corre como nós queremos, ou da maneira que nós queremos. Nós não podemos acordar hoje, ou amanhã, e ter a certeza de tudo o que nos vai acontecer. Ou de que tudo o que nós planeamos vai acontecer exatamente como nós pensamos. O que é isto? São exercícios que Deus nos dá para que possamos evoluir, não só espiritualmente, mas também moralmente. E na pergunta 132, Allan Kardec questiona: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. E continua: porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar a sua parte na obra da criação. Fui eu que sublinhei isto, esta parte diz: para podermos chegar àquela perfeição que eles falaram antes, que é o nosso objetivo, nós devemos suportar todas as vicissitudes da nossa existência corporal. E esse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz faz-nos, de uma certa maneira, perceber não o porquê específico, mas perceber que se estamos a passar por aquilo, alguma razão há. Então a maneira como nós encaramos as dificuldades muda. E temos duas opções. Porque vamos passar pelas provas e pelas dificuldades, sempre, porque
porque ainda estamos neste mundo de provas e expiações, mas nós podemos revoltar-nos e sofrer ainda mais do que sofremos, ou resignar-nos, arregaçar as mangas e seguir em frente com a cabeça levantada, e vai-nos custar muito menos. Não vamos deixar de sofrer, não. Não vamos deixar de passar por essas dificuldades, não. Mas o fardo vai ser um bocadinho mais leve. Na continuação, na parte da 133A, perguntam: de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isto não os isenta das aflições da vida corporal? Muitas vezes nós nos perguntamos. Nós nunca fizemos nada de mal. É sempre este o nosso pensamento. Não fazemos mal a ninguém. Porquê que eu tenho que passar por estas dificuldades? E eles respondem que ao seguirmos o caminho do bem, nós chegamos mais rápido ao objetivo. E além disso, as aflições da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições ele possui, menos tormentos sofrerá. Entra aqui a questão da lei de causa e efeito. Se estamos a passar por aquilo que estamos a passar hoje, é porque temos que corrigir alguma coisa no passado. E o bom que nós temos é que temos o conhecimento da doutrina espírita e conseguimos perceber isso. Se já é difícil para nós, que acreditamos nisso, imaginem para aqueles que pensam que nós só temos uma vida, que não há razão para sofrer. Nós sabemos isso, nós aprendemos isso. Isso torna-nos mais fortes e traz-nos uma bagagem imensa para conseguirmos suportar aquilo sempre de coração aberto. Em relação a estas últimas duas perguntas, existe um benfeitor neste capítulo que comenta, na parte da introdução dos espíritos, comenta sobre isto, que diz, começa com a paciência, que diz: a vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos, então constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Mil insignificâncias que são como picadas de alfinetes. Tantas vezes são coisas tão insignificantes que, vindas de todo o lado, acabam por nos massacrar. Se pensarmos nas coisas isoladas, não é nada por aí além. Mas, se vocês repararem, é naqueles momentos em que parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Em que vem tudo ao mesmo tempo e que, como ele diz, acabam por nos ferir. E ele diz, é preciso olhar os deveres que nos são impostos e constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Mais uma vez, e se forem a ver todos os estudos, todas as palestras, uma das coisas que se baseiam é a nossa maneira de olhar para as coisas. E é isso que nós temos que fazer. Porque temos que deixar de ser aquele que vê o copo meio vazio para passarmos a ser aqueles que veem o copo meio cheio. O copo é igual, tanto para um como para o outro. Muda a maneira de ver. E é isso que eles nos dizem. Nós estamos tão focados em ver aquilo que nos acontece de mal que nós não percebemos as 1001 coisas a mais que nos acontece de bem. É esse exercício que devemos começar a fazer. E que vem com a paciência, não é? Que não é fácil. Há pouco tempo nós perguntámos se deveríamos suportar os nossos dissabores. Suportar isso significava estarmos inertes, apáticos perante as coisas. Eles respondem nesta parte, que fala sobre obediência e resignação. E diz, a doutrina de Jesus ensina por toda a parte a obediência e a resignação.
duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Lá está, aquilo que falamos. Não é por obedecermos e nos resignarmos que isso significa que nós não temos vontade para ultrapassar as coisas. Porque é preciso ter vontade para sermos resignados. É preciso ter vontade para não nos desesperarmos perante as dificuldades. E não é uma vontade fácil. E não é pouca vontade. Por isso o que ele aqui diz é que essa obediência e essa resignação não significam a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Já é difícil passar pelas dificuldades. Se nos revoltarmos, então, a coisa fica muito mais complicada. Porque é um círculo. E revoltamos, e as coisas não melhoram, e continuamos-nos a revoltar, e aquilo vai. E nós não saímos dali. Então, o fardo torna-se cada vez mais pesado. Daí eles dizerem-nos que a revolta não é a solução. A resignação, o aceitarmos a situação, temos aqui todos os instrumentos para conseguirmos, pelo menos, começar a fazer isso, é o que nos ajuda. No Sermão da Montanha, Jesus ensina-nos que bem-aventurados são os aflitos, porque serão consolados. E quando ele fala neste bem-aventurados os aflitos, ele não se refere a todos os sofredores, mas àqueles que sofrem com resignação. Porquê? Porque entendem que a vida não é injusta e que se aquilo que está a acontecer é por alguma razão. E vamos ver o que eles dizem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. E continua. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Ele explica mais à frente tudo isto. E que eu só trouxe um trechinho, que é sobre os motivos da resignação. E aqui, nesta parte do Evangelho, eles explicam-nos o porquê de nós resignarmos. E vamos ler. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que faz bem dizer o sofrimento como pronúncio de cura. Essas palavras ainda podem ser entendidas assim. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Quantos e quantos espíritos se encontram no plano espiritual à espera de uma oportunidade para reencarnar e que ainda não a têm? E todos nós que aqui estamos temos essa oportunidade na mão todos os dias da nossa vida e muitas vezes não a aproveitamos. Nós só damos, como se diz, nós só damos valor daquilo que não, quando perdemos. E a doutrina espírita traz-nos essa chamada de atenção, de não percam tempo. Está tudo nas vossas mãos. Deveis então estar felizes por Deus ter reduzido a vossa pena de vida, permitindo quitá-la agora, o que vos assegura a tranquilidade no futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor que deve uma grande importância e a quem o seu credor diz:
Se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do que me deves, eu te darei a quitação do que resta, e serás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que tenhas pago a última parcela da tua dívida. O devedor não se sentiria feliz por submeter-se a toda a espécie de provações para se libertar de uma dívida pagando somente a 100ª parte do que deve? Em lugar de se queixar ao credor, não lhe agradeceria? Temos um exemplo muito prático. Se o banco chegasse ao pé de nós, que não acontece, mas pronto, e dissesse que se nós pagássemos até ao final do ano a 100ª parte da nossa dívida, nós estaríamos livres e não precisávamos de pagar mais nada. Nós não faríamos de tudo e não suportaríamos tudo para conseguir cumprir essa parte. E por mais que nos custasse, naqueles momentos em que iríamos cair e estar mais tristes, nós íamos ver o porquê de estarmos a sofrer agora e o que nos ia fazer no ano para a frente. E aí íamos arranjar forças para conseguir trabalhar em dobro, em triplo, para pagar a dívida. Era uma maravilha se o banco chegasse, não chega, mas é a mesma coisa. É o mesmo exemplo, é o mesmo modelo, as nossas dificuldades. O que estamos a passar hoje, por misericórdia divina, é muito mais leve do que poderíamos passar amanhã se continuássemos nesta revolta. E neste vai, não vai. Portanto, tudo aquilo que nós estamos a passar agora, acreditem que é muito menos do que aquilo que nós merecíamos passar. Mas Deus é tão bom e tão justo e tão misericordioso que nos dá para pagar a 100ª parte daquilo que nós precisamos pagar. Esse é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam e após a quitação serão livres. Existe um livro, não sei se toda a gente conhece, que é a Filosofia Espírita, que são as questões comentadas do Livro dos Espíritos. E sobre a questão 132, existe este capítulo 31, com o título Lei Universal, que diz: se as vidas sucessivas obedecem a uma lei universal, como não passar por elas? São caminhos determinados por Deus a serem trilhados por tudo o que Ele mesmo criou. O espírito sábio é aquele que procura descobrir as suas leis e segui-las, porque são imutáveis. A alma obediente está sempre bem consigo mesma, por atender à vontade soberana. Sem revolta, com resignação, as coisas tornam-se muito mais fáceis. A nossa disposição muda. Então parece que as coisas ficam. A maneira de vermos as coisas se altera. Então parece que o fardo torna-se mais leve, que a dificuldade é a mesma, mas levá-la adiante torna-se mais fácil. E é isso que eles nos dizem. Quem não descobre a vontade de Deus não pode viver bem. O Senhor criou o trabalho para todos nós, e quem não aceita a filosofia do labor em todos os seus aspectos não pode viver bem com a sua consciência, instrumento divino pela qual Deus nos fala. Trabalho e oração são os dois instrumentos que nos dão para conseguirmos superar as nossas dificuldades. Em várias palestras, quando se fala em trabalho, eu falo do livro que eu li, que um dos mentores espirituais da colónia disse para um irmão que estava em desespero. Cada vez que ele estivesse assim, que ele estivesse triste, desesperado, que ele chamasse o Tó. O que é o Tó? O Tó é a sigla para trabalho e oração. Quem trabalha e quem ora não tem tempo para ficar triste. Não tem tempo para se desesperar. O trabalho porque não para e a oração porque nos liga, nos sintoniza com os amigos espirituais que nos ajudam em nome de Jesus. Então nós temos dois instrumentos que são poderosíssimos e que tantas vezes nós não deixamos de os utilizar.
Quem não entende a necessidade de amar a Deus e ao próximo, vive atribulado, até compreender que somos criados pelo amor para amar. Quem ainda não percebeu o valor do perdão, sofre as consequências do ódio e multiplica as suas dificuldades. Procuremos entender o entendimento universal e a melhor escola é do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é uma das coisas que nos traz muitas dificuldades, que é não perdoarmos a quem nos prejudica. Em guardarmos aquela mágoa, aquela revolta, aquele ódio, muitas vezes até pelas coisas mais insignificantes que sejam, mas que nos atingem o orgulho. E isso vai. E depois, com isso cá dentro, a nossa sintonia baixa. E quem é que nós atraímos? Aqueles nossos amigos, irmãos menos evoluídos, que nos prejudicam. Então fica ali, eles connosco, nós com eles, e aquilo vai. E nós não conseguimos sair daquilo. Quem se exercita no bem capacita-se a identificar a bondade nas coisas mais simples da natureza. Quem ajuda os que sofrem sente-se bastante forte para suportar o peso das próprias necessidades. Exemplo disso, não há melhor exemplo do que, por exemplo, quando vamos fazer as distribuições, quer seja de cestas básicas, de sopa. Porque nós olhamos para aqueles nossos irmãos, as dificuldades que eles passam, e olhamos para nós e pensamos, eles estão naquela situação tão pior que a nossa. E estão e continuam ali. Nós temos mais que a obrigação de ultrapassar as nossas dificuldades. Por isso é que ele diz assim, quem ajuda os que sofrem sente-se bastante forte. Nós vemos o exemplo do outro, que muitas vezes está em piores condições que as nossas. E temos força para conseguir ultrapassar os nossos obstáculos. Quem ama, sente-se amado por satisfazer-se com o amor que distribui. Se a justiça dos céus não falha, nada que as suas leis anunciam pode falhar, porque Deus é sabedoria absoluta. As provações são naturais em todo o mundo. Se por acaso Deus tirasse todas as dores da terra, como pretendem os homens, e se tivesse esse mundo em suas mãos, a humanidade voltaria às cavernas dentro de pouco tempo. Porque nós ainda não só, mas a maioria das vezes, conseguimos aprender com a dor. Se não houvesse dor, nós não conseguiríamos aprender e não conseguiríamos evoluir. Regredir não podíamos, porque nós não regredimos, mas estacionávamos. E não é isso que se quer. Na fase evolutiva em que se encontra a coletividade, lá está, não pode existir plena felicidade, dado ao mau uso que o homem poderia fazer dos recursos que Deus lhe emprestou. Nós temos tantos recursos por aí, por exemplo, o dinheiro é um deles, e fazemos tão mau uso dele. Imaginem se nós não tivéssemos esta, como se ouve dizer, professora, que é a dor, para muitas vezes nos disciplinar. O Cristo abriu as portas para o entendimento, de sorte a educar as crianças, e elas educadas poderão usar todos os valores e todas as forças por saberem como devem usar. Porque ao longo das nossas dificuldades, nós já começamos a perceber como encará-las. Já começamos a perceber qual a melhor maneira de as encarar. Ficamos aprendendo. Então isso dá-nos outra maneira de ver as coisas e de conseguir ultrapassar. E ele diz, a reencarnação é o melhor caminho para nos instruir e educar, de modo a sabermos viver no céu, obedecendo às leis naturais da vida, que sempre nos dão mais vida. Existe um livro tão bonito que é este, que é Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, que Emmanuel traz-nos esta mensagem. Estejamos em paz. Paz seja convosco, disse Jesus.
Rujam tempestades em torno do teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Embora na nossa caminhada possam surgir estas tempestades, o que ele diz é que nós temos que enfrentar isto de coração tranquilo e fé em Deus. Porquê? Porque tudo passa, porque não há prova maior do que aquela que nós podemos suportar e porque se nos está a acontecer é para voltar a reequilibrar aquilo que nós lá atrás desequilibramos. Quando ele diz aqui, não carregues no peso morto da aflição inútil, porque quando nós nos entregamos à aflição, nós não conseguimos raciocinar. E não conseguindo raciocinar, nós não conseguimos arranjar soluções que resolvam o nosso problema. Então isto é muito prático. Com a aflição, com o desespero, nós somos bloqueados. E por mais que eles tentam chegar perto de nós para nos intuir com alguma solução, alguma saída, nós bloqueamos essa intuição. Em qualquer que for a nossa dificuldade. Quantas vezes nós vamos dormir com um problema e acordamos com a solução? Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura a afeição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e felizes. Isto também é caridade e amor ao próximo. Se alguma circunstância te contraria, serena a tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. Não adianta nos entregarmos à ansiedade, porque as coisas chegam no momento certo. É difícil, muito. Nós não sabemos quando o momento certo é. Mas com fé em Deus, Ele há de chegar. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Lá está. O facto de sermos resignados não significa que sejamos inertes. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te que a paz é a segurança da vida. Naqueles momentos mais difíceis, de dificuldades, de dor, de angústia, é lícito nós chorarmos. E nós vamos ver falar aqui sobre as lágrimas, se tivermos tempo. Mas nós não podemos ficar só nas lágrimas. Nós temos que arregaçar as mangas, mesmo com as lágrimas a rolar pelo rosto abaixo, e seguir em frente, porque eles só nos ajudam até uma certa parte. Nós também precisamos nos ajudar a nós próprios. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor a Deus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas. Antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Este livro é único, é filho único, mas acho que da próxima vez já está ali para encomendar. É uma maravilha, não deu para trazer tudo, como sempre. Que é sobre superando desafios, que são a mensagem de Sheila para nós, perante os nossos desafios. E começa com: serena o teu coração. E diz: serena o teu coração, livrando dos pensamentos buliçosos que te possam conduzir ao desequilíbrio tão prejudicial. Serena o coração,
Não deixes que as traves que te assolam os olhos impeçam-te de admirar as belezas que a vida dispõe misericordiosamente em teu favor. Lá está, às vezes estamos tão preocupados com as coisas mais pequenas e menos boas que não conseguimos olhar à volta e ver aquelas gigantes melhores que estão à nossa frente. Foi como nós dissemos atrás, o ponto de vista, a maneira como nós olhamos. Cala as tuas reclamações, suspende as queixas, abre espaço no coração para que a vida possa estar sempre em ti, suave e bela. Serena o coração e observa à tua volta a presença de Deus em tudo, mesmo nos menores detalhes que te envolvem o património da vida. Acalma o coração e percebe que não és o único a viver a adversidade e a sofrer com as muitas indiferenças. Tantas e tantas vezes nós reclamamos como se fôssemos os únicos a sofrer neste mundo. Quando há pessoas que muitas vezes que estão ao nosso lado que sofrem bem mais e nós não sabemos, porque sofrem caladas. Para nós o nosso problema é sempre maior que o do vizinho. E tantas vezes que não é. Observa que o mundo é feito de contrastes, espelhando as diferenças. Entretanto, toma consciência de que ainda assim a harmonia nunca deixa de prevalecer sobre as coisas de Deus. Ouve a voz de Deus a convidar-te para momentos de quietude interior, operando em ti as deliciosas carícias do amor. Assim, a cada instante, poderás perfeitamente viver em paz e em harmonia, mantendo-te permanentemente integrado à serenidade universal. Por isso, jamais perca tempo. Serena agora o teu coração. Enfrentar as coisas com o coração sereno é difícil, mas torna as coisas muito mais fáceis. Passar por aquele mar revolto com serenidade, com força e com fé, vamos em frente. Venham as ondas que vierem. Ajuda-nos imenso e ajuda-os a eles a nos ajudarem a nós. Hoje, saúde o teu hoje, sempre repleto em alegrias, na valorização pessoal do teu coração. Entende que esse é o dia mais importante de toda a tua vida. Por isso mesmo, dedica-te a ele de corpo e alma, doando-te por inteiro aos compromissos de fazer-lhe um grande momento. Nós merecemos ser felizes hoje. Por isso, tão importante que o hoje é, o chamamos de presente. E nós não podemos ter medo de desembrulhar esse presente. Por mais coisas que venham, aceitá-lo e o que vier é para nosso próprio benefício. Hoje, agora, já. E ele diz, infelizmente, vários se encontram estacionados no passado, presos ainda às lembranças dos tempos idos, mantendo-se saudosistas, costumazes, sem perceberem que a vida os espera dinâmica e sempre muito maravilhosa, convidando-os a renovar as mais íntimas realizações. Os que ficam presos no passado, mas também temos os que ficam presos no futuro, que é onde não querem vivê-lo, pois andam atados ao carro dos sonhos, das fantasias, ligados às ilusões que costumeiramente são tratadas por futuro, esquecendo-se assim das realizações que nos convidam ao hoje. E como crianças rebeldes, jogam fora o presente recebido, preferindo acreditar no canto embriagador das sereias. Estamos tão preocupados com o futuro que nos esquecemos que o futuro depende do nosso hoje. Estamos tão preocupados em correr atrás do amanhã que nos esquecemos que é o resultado de hoje. Do que nós fazemos hoje é aquilo que vamos escolher amanhã. E o tempo passa. Depois chegamos do outro lado, olhamos para trás e vimos a quantidade de tempo preciosa que nós perdemos. Não te esqueças de que as reclamações do teu hoje nunca resolveram nenhum tipo de sofrimento, por mais ínfimo fosse. A revolta e o estupim das intrigas jamais provocaram mudanças positivas. Muito ao contrário, sempre acenderam o pavio acelerador dos sofrimentos humanos,
como temos vindo a falar ao longo da palestra, que a revolta apenas acentua e dificulta nós conseguimos ultrapassar os obstáculos. Concede-te hoje ser feliz. Leva a todos que encontrares pelo caminho a mensagem da tua realização. Sorri, ama, doa, perdoa, trabalha, aprende, cresce, sorri, abraça, oferta-te por inteiro para que as outras pessoas, principalmente aquelas que ainda encontram estacionários no passado ou no futuro, ao te verem, possam despertar pelo teu toque fraterno. E isto é também uma maneira de ajudarmos o nosso próximo e de pormos em prática a caridade que tanto é falada nesta doutrina. Por isso, hoje e sempre, permite-te inundar-te da felicidade universal, recebendo e doando a mãos cheias, colaborando para a instalação do desafiador processo de felicidade em ti mesmo, hoje, agora e já. Lá está, como conseguimos chegar às lágrimas. Muitas vezes as lágrimas nos visitam copiosamente, deixando-nos abatidos diante da sensação interior de menos-valia. São fatos que nos acometem intempestivamente, no dia a dia. São recordações que nos assaltam a memória. São perdas de entes queridos. Tudo isto deixa-nos cá dentro um rastro de uma sofrida dor que nos fere os nossos sentimentos. Muitas vezes, inconformados, revoltamos-nos com o rumo tomado e recalcitramos contra os encaminhamentos das coisas e da própria vida. Convivemos assim com os desastres que de formas variadas multiplicam-se, trazendo sempre infindáveis sofrimentos, um turbilhão de perdas diversificadas que avançam de forma incontrolável, causando prejuízos emocionais de larga monta. E todos nós já passamos por isso, de uma maneira ou de outra. Não bastasse, vivemos incontáveis dias de dores que nos têm visitado sem marcar outra, trazendo consigo os terríveis sofrimentos que nos arrastam ao desespero, fazendo-nos sentir impotentes diante do turvelinho dos acontecimentos menos felizes. Às vezes o que sentimos é que somos incapazes, já não temos mais forças, já não sabemos para onde nos virar. Porque as coisas acontecem, lá está, sem pré-aviso, quando menos estamos preparados. É exatamente nessas horas que os prantos convulsos fazem despejar por nossos olhos as lágrimas doridas, como terapia emergencial do organismo, para a devida reconstituição do equilíbrio necessário. E eu sublinhei isto. Deus é tão perfeito, o nosso corpo é tão perfeito, que nós choramos para conseguirmos nos reequilibrar emocionalmente. Agora vejam a perfeição disto, como tudo funciona da maneira mais bela que existe. E ela diz-nos, Sheila, chora, alma querida, permite que o teu pranto amadureça-te o peito e deixa que as lágrimas possam cuidar da tua asepsia. Contudo, mantém-te firme e atenta na condução do carreiro pessoal. Não te esmoreças nem te permitas ao pessimismo. Muito menos autoriza que os teus lábios profiram palavras de injúrias ou de desalinho aos sagrados desígnios divinos. Deposita ainda hoje as tuas lágrimas ao pé do Mestre Jesus, fazendo-o com grandeza e humildade. Não reprimas o pranto e permite-lhe irrigar-te a alma. Às vezes a coisa está tão difícil que nós sentamos e choramos. Mas é o que eles dizem, é lícito fazermos isso e devemos fazer isso, mas não nos entregar ao desespero e ao pessimismo, nem à revolta. Porque há maneiras e há maneiras de chorar. Todos nós sofremos, ninguém nos condena por sofrer, por chorar. Mas o que nós não devemos fazer é nos revoltarmos. Sentar, chorar tudo o que temos por chorar. Aquele choro que a pessoa soluça
Mas depois acaba, limpa a cara, arregaça as mangas e segue em frente. É só assim que nós conseguimos sair de onde nós estamos. E ajudar a reequilibrar as coisas aqui dentro. Despedidas. A vida é um movimento de encontros e reencontros que acabam por terminar em despedidas. Encontrar, reencontrar e despedir estão continuamente em nossas vidas. São muitas as despedidas. As mais difíceis são aquelas que somos levados a cerrar os olhos das pessoas queridas. Quando tomamos consciência de que os planos de Deus são insondáveis e a sua vontade atende de bom grado às leis do progresso e aos imperativos da evolução, aprendemos a viver as despedidas sob o estímulo da dor, mas sem revoltas. Perder alguém é sempre muito doloroso. Mas sabendo que se perdeu por algum motivo, e muitas vezes foi misericórdia divina, nos ajuda a seguir e a não ficarmos nessa revolta que não nos ajuda a nós e muito menos quem partiu. E tantas vezes nós, reencarnados, que aqui estamos, prejudicamos os nossos entes queridos que estão do lado de lá pela nossa revolta. E não temos esse direito. Por isso, ora, agradece a Deus e atende aos imperativos das tuas despedidas, com mansuetude de coração, pois assim o tempo agirá com maior eficácia, trazendo-te as bênçãos do entendimento e da consolação. Fortalece-te sempre na experiência que o Senhor da vida te concede. Eu vou passar à frente, porque temos pouco tempo, mas só falar aqui das dificuldades financeiras. Estas têm sido dos itens mais importantes e aquele que mais é usado para nós conseguirmos expiar os nossos erros. E ele diz que as dificuldades financeiras têm por finalidade elevar o homem que ainda estagia na primeira idade espiritual, mantendo-se psiquicamente obtuso e costumaz nas quedas dolorosas. Falo aprender sob as bases da humildade a tecer a sua relação como filho de Deus, aprimorando a sua conduta para que o seu desempenho aconteça sob a égide do amor, o qual a tudo vivifica e sobretudo constrói. Quando já se falou aqui numa palestra sobre o dinheiro, tanto é prova ter dinheiro a mais ou ter dinheiro a menos. E muitas vezes até é mais fácil ter dinheiro a menos do que ter dinheiro a mais. Porque com dinheiro a menos, a única coisa que nós temos para fazer é ligar-nos a Deus. Com dinheiro a mais é muito mais fácil não nos lembrarmos dele. Por isso é que ele diz aqui que é uma daquelas provas e daquelas dificuldades que mais nos ajudam a evoluir espiritualmente. Onde quer que te situes na pauta das dificuldades financeiras, agradece de joelhos à infinita misericórdia, pois na certa ela está ainda muito além das tuas reais necessidades e merecimento. Lá está, não é só esta parte das dificuldades financeiras. Todas as dificuldades que nós passamos, por certa, estão ainda muito além das nossas reais necessidades, como falei. Mas por misericórdia divina, são diminuídas neste momento para nós conseguirmos passá-las da melhor maneira. Entende que quando os desafios te batem à porta, não buscam o teu sofrimento, mas tão somente o teu crescimento. Por isso, não importa a situação em que estiveres, ainda assim agradece e doa sempre que puderes. Muitas vezes aqui, doar arroz, feijão, dar um brinquedo às crianças do bairro de Natal. Aquela parábola do óbolo da viúva, que aquela moeda que ela deu valia muito mais que a do rico. Foi dada com dificuldade. Foi dada com sentimento. E é isso que nós temos que fazer. Bem, vou passar mais à frente, desculpem lá. Mas roubaram-me tempo.
É aqui. Este é um livro. Eu gosto muito de Sheila, para quem não conhece, pesquise, e Meimei. Meimei porque está muito ligada às crianças. Sheila não tanto, ou também está? Não, Sheila não tanto. Mas Meimei está muito ligada às crianças do plano espiritual. Mesmo as daqui. E é um espírito boníssimo. Que tem este livro que eu não sabia, que fala sobre Deus aguarda, que diz: Jornada viva. Não consideres secas e amargas as trilhas da romagem com Jesus, quando a viagem da fé, por alongar-se no tempo, alcança as regiões dos testemunhos incessantes do amor, sem alegrias imediatas. É certo que te sentes, por vezes, na condição de criatura lesada, nos mais íntimos sentimentos, qual sucede com ele próprio. Quantos amigos ficaram para trás, imobilizados nos encantamentos da Galileia? Entretanto, se acompanhas o divino amigo, vencendo barreiras e suportando desafios, já conheces, talvez, quando dói a injustiça e a compreensão nos conflitos e problemas que te impõem duras veredas de suor e de lágrimas. De quando a quando, interrompes os próprios passos, a fim de refletir nos sonhos desfeitos que as circunstâncias te compeliram a deixar na retaguarda. Quantas vezes isto nos acontece? A jornada parece agora pesada. Marcha sobre espinhos e pedras que é preciso transpor. Junto dele, o eterno amigo que te aceitou a companhia. Inegavelmente difícil é a estrada para a conquista do amor sem retribuição. As intimidações da terra afiguram-se cutiladas no coração, e as dificuldades do caminho parecem nuvens petrificadas que se transformam em aguaceiros de pranto. Ainda assim, segue com Jesus e abençoa os percalços da senda da elevação. Silencia os agravos recebidos, esquece as mágoas ou as possíveis ofensas. Auxilia para o bem a quantos te abordem a experiência. Lança as sementes do amor e da harmonia, além da órbita da tua própria influenciação, e aceita a cruz que a vida te ofereça, porque além do sacrifício supremo, se segues com ele, o companheiro da humanidade encontrar-lhe-ás a moradia da bênção, onde o trabalho se te fará perfeita alegria, entretecida de paz e vida, ascensão e esplendor. Portanto, se estamos em meio das dificuldades e frente a imensos desafios, temos connosco as oportunidades para conseguirmos evoluir. E ainda que essas dificuldades nos mantenham presos à dor e aos sofrimentos, temos que encará-las de uma maneira positiva, como instrumentos de aprendizagem. E levar sempre isto, que desafios e dificuldades são sempre alavancas para o nosso progresso. Obrigada a todos. Bom, depois desta lição que tivemos sobre o suportar as nossas dificuldades e que elas efetivamente são alavancas para o nosso progresso, acho que pouco mais resta a dizer, a não ser talvez acrescentar que, além disto tudo, esses desafios e essas dificuldades, tal como ela foi dizendo ao longo da palestra, têm que ser encaradas também com esperança, porque é ela que nos tem que mover, a todos. Sabemos que estamos aqui e que não é precisamente um mundo já feliz, não é? Mas, portanto, temos que encarar tudo o que nos aparece com uma dose grande de otimismo também, de esperança no futuro, sabendo que tudo aquilo que passarmos sem reclamar, e a Michelle falou várias vezes nisso, sem reclamar, amanhã tudo isso vai nos ser contado como na balança
espiritual, digamos assim, como extremamente positivo para o nosso espírito. Então, esperança sempre, porque há um ditado que diz, não é, que depois da tempestade vem a bonança, não é? Então é essa bonança que nós devemos ter todos em mente no momento em que estamos a passar pelas dificuldades. E vamos então à nossa prece. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.